Como fazer de 2026 o ano da mudança. 12 segredos práticos para nunca mais voltar atrás. Estoicismo. Se você falhar em 2026, talvez não consiga mais se levantar. Talvez não haja outro recomeço, outra tentativa, outra chance, porque o tempo não está mais esperando por você. E no fundo da sua alma, você sabe disso. Olhe para o calendário. Os dias já começaram a queimar e a cinza das horas perdidas está se acumulando aos seus pés. Este conteúdo não é mais um vídeo qualquer que você assiste para passar o tempo enquanto foge das suas obrigações. Esta é a última linha antes do abismo. Se você permanecer aqui até o fim, vai sair com um mapa de guerra, um plano prático, frio e definitivo para destruir a versão que te paralisa e levantar pedra por pedra uma versão sua que nunca mais recua. Não estamos aqui para falar sobre motivação barata ou frases bonitas de calendário. Estamos aqui para falar sobre disciplina, ação e decisão irrevogável. Se você continuar ouvindo, vai receber segredos brutais, estratégicos e atemporais que foram usados por imperadores, filósofos, guerreiros e sábios para cortar o passado pela raiz e conquistar uma nova vida. Eles não pediam permissão para mudar. Eles se moviam em silêncio, queimavam as rotas de fuga e se tornavam versões que ninguém mais reconhecia. Você vai entender porque ainda repete os mesmos padrões miseráveis, mesmo prometendo a si mesmo que mudaria. Vai descobrir como a sua linguagem, os seus ciclos ocultos, o seu ambiente e a sua falta de ruptura simbólica te mantém exatamente onde está, preso em uma areia movediça que você chama de zona de conforto. Vai enxergar com uma clareza dolorosa que o seu inimigo não é a segunda-feira, não é a falta de tempo, nem a falta de sorte. O inimigo é a ausência de um plano estoico aplicado com força cirúrgica na sua própria carne. Se decidir sair agora, nada muda, sua vida continua a mesma repetição cinza de sempre. Mas se ficar, sua mente será reprogramada para que 2026 ser o último ano em que você se ajoelha diante do que já deveria ter superado. Porque é aqui e agora que a inércia morre e o novo você começa. Tudo o que será dito a partir de agora carrega um único propósito brutal, que é tornar impossível voltar a ser quem você foi. Se você quer isso, se você tem a coragem necessária para matar o seu velho eu, prepare-se. O primeiro movimento estratégico é o cancelamento total do acesso ao passado. Você ainda carrega chaves que abrem portas que já deveriam estar trancadas e soldadas. Ainda mantém rotas de fuga acessíveis que te ligam direto à versão que te faz fracassar repetidamente. E o mais perigoso é que essas portas nem sempre são visíveis como grandes portões de ferro. Elas estão camufladas em hábitos pequenos, em palavras comuns, em contatos na sua agenda que você não cortou, em objetos na sua estante que trazem memórias de fraqueza, em pensamentos que você aceita sem questionar. Cada vez que você revive essas rotas, mesmo que por um instante de nostalgia ou fraqueza, você reforça o comando mental de que é aceitável voltar atrás. Isso, pouco a pouco, como um veneno lento, destrói qualquer tentativa real de evolução. Não se trata de seguir em frente com mais força ou com mais vontade. Trata-se de cancelar de forma simbólica, prática e definitiva o acesso à versão que te puxa de volta sempre que você tenta subir um degrau. O primeiro passo para 2026 ser o ano da virada absoluta não é criar metas novas em um papel bonito. É destruir as raízes mentais e físicas do que te estagnou até hoje. Isso começa hoje, agora, neste exato momento em que você me ouve. Você precisa entender que o que está em jogo não é mais só a sua produtividade no trabalho ou na escola. É a sua identidade, o seu futuro, a sua liberdade de existir como um homem ou mulher livre das próprias correntes.
Permanecer conectado à sua versão anterior é como tentar correr uma maratona carregando um cadáver nas costas, e você pode estar fazendo isso há anos sem perceber o peso morto que arrasta. Por isso, o primeiro movimento é de corte, um corte simbólico, consciente e inegociável. Apague contatos que representam recaídas e atraso de vida. Elimine objetos físicos que mantêm vínculos emocionais com versões antigas e fracassadas de você mesmo. Doe roupas que não cabem mais na pessoa que você quer ser. Mude o ambiente em que você permanece. Altere a forma como organiza o seu quarto, a sua mesa, a sua agenda, o seu vocabulário. Crie um ritual pessoal, físico e visível de encerramento. Escreva em um papel quem você não será mais. Escreva os vícios que te dominaram, as desculpas que te protegeram, as mentiras que você contou para si mesmo. E então, queime esse papel. Rasgue, destrua, torne a decisão concreta no mundo material. Seu cérebro precisa entender através de um ato físico que esse ciclo foi encerrado e que não há volta. Não é apenas uma ideia, é um funeral do seu eu antigo. E se agora você pensar que isso é exagero ou dramatismo, reflita com honestidade. Quantas vezes você prometeu mudar apenas na força do pensamento? Quantas vezes traçou planos perfeitos, criou listas coloridas, visualizou uma nova vida antes de dormir? E mesmo assim, dias depois, estava preso aos mesmos gatilhos e aos mesmos erros? Não foi falta de vontade, foi falta de ruptura real. Foi a ausência de um corte simbólico que marcasse o tempo. Toda transformação real começa com uma renúncia, mesmo que feita em segredo no seu quarto escuro, porque é assim que o subconsciente entende que o ciclo acabou e uma nova era começou. Se você não cortar as pontes, você vai atravessá-las de volta na primeira dificuldade. Se não encerrar o capítulo com violência, você vai reler as mesmas páginas para sempre. E se voltar atrás, 2026 será apenas mais um ano bonito no calendário e trágico na realidade da sua vida. Você não pode mais permitir isso. Esse é o ponto onde você outra vez começa a construir ou mais uma vez aceita a falha. E dessa vez, talvez o custo seja alto demais, porque a mente se cansa de tentar sem resultado e a esperança morre por exaustão. O tempo se esgota e a confiança em si mesmo começa a ruir como um prédio velho. Por isso, a urgência é agora. O tempo deste conteúdo está passando e o tempo da sua vida também. Os que mudam de verdade criam um divisor de águas e nunca mais olham para trás, como quem foge de uma cidade em chamas. Isso não é teoria motivacional, isso é código de guerra psicológica, um código que separa quem vive em ciclos de ratos e quem constrói impérios. O passado não pode ter mais nenhuma chave da sua casa mental, nenhum sinal de localização, nenhuma lembrança viva que te convide para um café. A única forma de recomeçar de verdade é eliminar qualquer acesso àquilo que um dia te destruiu. Cancele tudo. Corte tudo, haja agora, porque depois talvez já seja tarde demais para se salvar. E uma vez que você tenha queimado os navios e não tiver mais como recuar para o conforto da mediocridade, você precisará de uma nova voz para guiá-lo no território desconhecido do futuro. Uma voz que não negocia. E é sobre essa voz que vamos falar a seguir. Gemini Said, existe uma guerra civil acontecendo dentro da sua mente agora mesmo, enquanto você ouve estas palavras. E o detalhe mais aterrorizante é que, na maioria dos dias, você nem percebe que está perdendo essa batalha silenciosa. Não porque lhe falta capacidade ou inteligência, mas porque a voz que comanda as suas decisões nos momentos críticos é fraca, permissiva e indulgente. É uma voz que aprendeu a negociar com o cansaço, que pede compreensão ao medo, que trata a procrastinação como um traço de personalidade aceitável e que sussurra desculpas confortáveis sempre que o desconforto aparece. Enquanto essa voz for a comandante do seu exército interno,
Qualquer plano que você tenha traçado para 2026 será apenas um desejo infantil, condenado ao esquecimento na primeira dificuldade. Se você continuar falando consigo mesmo do jeito que sempre falou, terminará exatamente no mesmo lugar onde sempre esteve, sem exceções e sem milagres. O estoicismo não é sobre suprimir emoções, é sobre governar a própria mente, e governar começa, inevitavelmente, pela linguagem. O modo como você se dirige a si mesmo dentro da sua cabeça não é um mero detalhe psicológico ou uma reflexão passageira. É um comando militar, é uma ordem direta que o seu sistema nervoso obedece cegamente. A sua mente não tem senso de humor e não distingue uma queixa de um decreto. Ela obedece à voz que soa mais firme e até hoje, infelizmente, essa voz não tem sido a da sua razão. Tem sido a voz do conforto, a voz da fuga, a voz do adiamento disfarçado de prudência. Você precisa entender que o discurso interno certo não serve para motivar você, ele serve para impor uma direção. Ele não pergunta gentilmente como você se sente hoje ou se você está disposto a fazer o que deve ser feito. Ele determina o que vai acontecer e ponto final. É exatamente essa postura rígida que separa quem muda de vida radicalmente de quem apenas consome conteúdo de autoajuda. Em 2026, não haverá espaço para diálogos internos fracos ou hesitantes. Ou você cria uma nova voz de comando, ou será arrastado pela antiga voz de submissão. Você precisa construir um discurso interno de guerra, um juramento silencioso que você repete quando ninguém vê, não para se sentir bem consigo mesmo, mas para se manter em pé quando tudo pede para você cair. Um código pessoal que não aceita desculpas emocionais sob nenhuma circunstância. Algo simples, direto e repetido todos os dias, especialmente nos momentos em que você mais quer desistir. Porque é nesses momentos de fragilidade, quando o despertador toca, quando o cansaço bate, quando a tentação aparece, que o antigo você tenta reassumir o controle do painel de comando, e se você não tiver uma voz mais forte e treinada para gritar a ordem certa, ele vence novamente. Observe com honestidade brutal como você fala consigo mesmo quando falha, quando se atrasa, quando quebra uma promessa. Se você se trata com excesso de tolerância, dizendo que amanhã tenta de novo ou que não foi culpa sua, você ensina sua mente que falhar não tem custo. E o cérebro, como uma máquina de sobrevivência eficiente, aprende rápido que pode repetir o comportamento sem consequências. O discurso interno de guerra muda essa dinâmica viciada. Ele cria uma consequência mental imediata. Não se trata de culpa cristã ou autoflagelação. Trata-se de responsabilidade estoica. Não é drama, é direção. Os romanos entendiam que soldados vencem batalhas muito antes de empunhar a espada no campo. Eles vencem quando aceitam a disciplina como lei interna e inquebrável. Em 2026, sua mente precisa ouvir uma única mensagem repetida até se tornar a sua própria identidade. Não há negociação com o que precisa ser feito. Essa frase deve se tornar sua assinatura mental, seu selo, seu limite intransponível. E isso exige que você assassine o seu vocabulário antigo. Você ainda fala como quem não sabe quem quer ser, usando palavras frágeis, verbos vazios e frases cheias de permissões que alimentam a sua própria estagnação. Toda vez que você diz "vou tentar acordar cedo", ou "se der certo eu continuo", ou "vamos ver como eu me sinto amanhã", você está sabotando a própria estrutura de vontade. A linguagem molda o destino, e enquanto você permitir que a sua boca e o seu pensamento declarem incerteza, a sua mente continuará agindo como alguém que vive em dúvida. O verbo tentar carrega em si a semente do fracasso, pois quem tenta já admite a possibilidade de não conseguir antes mesmo de começar. Quem tenta deixa a porta dos fundos aberta para sair correndo. Você precisa eliminar o tentar, o talvez, o quem sabe.
Substitua pelo vou fazer, está decidido, é agora. Não se trata de arrogância diante do futuro, se trata de clareza de intenção diante do presente. Quando você fala com hesitação, você ensina o seu corpo a hesitar no momento da ação. Quando você se comunica como quem ainda vai ver o que acontece, você cria permissões invisíveis para falhar e se perdoar antecipadamente. O que poderia ser um plano claro se torna um campo minado de desculpas bem estruturadas pela sua própria inteligência. A transformação começa pela boca e pelo pensamento. Os estoicos sabiam que a fala era a extensão da razão. Logo, falar com precisão era agir com força. Se você continuar verbalizando a antiga identidade, ela continuará viva, respirando e comandando os seus dias. Você precisa declarar guerra contra a linguagem da dúvida. Se pergunte agora quantas vezes a abordagem suave consigo mesmo funcionou nos últimos anos. Quantos anos você tentou ser compreensivo com as suas próprias falhas e onde isso te levou? Há um momento na vida de qualquer pessoa que busca grandeza em que a evolução exige firmeza. Exige uma ruptura clara com a linguagem fraca do passado. E esse momento é agora. Sem essa voz instalada no seu sistema operacional, todo o resto vira teoria vazia. Com ela, até o impossível começa a parecer apenas uma questão de tempo e repetição. Mas para que essa voz tenha força real e não seja apenas um grito no vazio, você precisará dominar a química que controla o seu corpo e o seu desejo, pois de nada adianta ter a ordem certa se o seu organismo está viciado em desobedecer, e é sobre esse controle químico que falaremos a seguir. Você não precisa de motivação, você precisa de domínio químico absoluto. Enquanto continuar sendo escravo da dopamina barata, vai depender de picos emocionais frágeis para agir. Vai viver esperando energia, empolgação ou um sinal verde do acaso para começar o que deve ser feito. Mas nenhum império se constrói assim, e nenhuma mente poderosa opera nessa frequência de dependência. O segredo da consistência brutal que você tanto inveja nos outros está no controle interno das suas próprias recompensas cerebrais. Quando você toma as rédeas do seu sistema dopaminérgico, começa a agir mesmo quando o corpo quer parar. Começa a focar mesmo com distrações gritando por todos os lados e, principalmente, começa a sentir prazer naquilo que antes parecia impossível ou entediante. O que prende você hoje não é falta de tempo, nem de capacidade intelectual. É o vício invisível em micro-recompensas digitais e sensoriais. É a escravidão disfarçada de alívio momentâneo. A cada notificação que você clica, a cada rolagem infinita em redes sociais, a cada açúcar que ingere sem fome, a cada desvio sem propósito, você reforça o caminho neural da dispersão e da fraqueza. Você ensina seu cérebro quimicamente que estímulos rápidos e vazios valem mais do que a construção real e lenta de um legado. E com o tempo, mesmo tarefas importantes começam a parecer montanhas intransponíveis, porque seu cérebro foi treinado como um animal de circo para só reagir a explosões de prazer imediato. A dopamina não é a vilã. Ela é a moeda de troca do seu cérebro. Ela é ferramenta de motivação biológica. Mas nas mãos erradas e sem vigilância estoica, se torna veneno paralisante. Se você não treinar sua mente para obter dopamina de fontes nobres, como o progresso real, a disciplina, o silêncio e a superação da dor, você será controlado pelo ambiente como um fantoche sem cordas visíveis. A cada nova luz que acende na tela, sua direção muda, seu foco evapora, sua jornada quebra. Agora pare e pense com honestidade brutal sobre os seus últimos dias. Quantas vezes você deixou de fazer o que precisava porque simplesmente não estava no clima? Quantas vezes trocou o difícil que traria resultado pelo fácil que trouxe apenas esquecimento? O problema não foi você, foi a sua química desregulada.
mas ela pode ser reprogramada e você vai aprender a fazer isso agora, ou 2026 será apenas mais um ano de vícios ocultos. O primeiro passo é a abstinência consciente, um jejum estratégico de prazeres fáceis. Você precisa reduzir drasticamente o acesso às fontes artificiais de dopamina que inundam o seu sistema. Isso não é sobre radicalismo puritano, é sobre reequilíbrio de poder. Comece com 48 horas longe do que mais te prende e te vicia. Redes sociais, jogos, pornografia, séries, notícias irrelevantes, estímulos inúteis. E durante esse tempo de silêncio químico, redirecione sua atenção com violência para ações concretas no mundo real, como escrever, treinar, estudar, planejar. Nos primeiros dias, seu cérebro vai resistir como uma criança mimada, vai pedir o alívio antigo, vai criar ansiedade, vai inventar tédio. Mas é exatamente aí, nesse desconforto agudo, que a mágica acontece. Você está reensinando o sistema, está forçando a adaptação e recuperando a sensibilidade perdida. O segundo passo é o reforço de dopamina limpa. Aprenda a comemorar suas microvitórias com a mesma intensidade que antes dedicava ao entretenimento. Aprenda a respeitar o silêncio, a encontrar prazer na repetição mecânica, na rotina previsível, no desconforto físico do treino. Isso não é um truque mental barato, é neurociência aplicada com estoicismo raiz. Todo hábito de alta performance nasce da associação deliberada entre ação difícil e sensação de conquista interna. Quando você domina isso, ninguém mais te para, nem o cansaço extremo, nem a falta de motivação, porque você deixa de depender de estímulos externos para se sentir vivo. E o terceiro passo é blindar o seu ambiente físico contra a tentação. Se você convive com distrações ao alcance da mão, você vai cair nelas, porque a vontade é um recurso finito e a química é mais rápida que a razão. Se tudo ao redor grita prazer rápido, você vai ceder eventualmente. Por isso, construa um território de disciplina espartana, uma mesa limpa, um quarto silencioso, um horário inegociável, uma rotina implacável onde o erro não tem espaço para entrar. Seu cérebro precisa entender que ali é território de execução sagrada, que ali não há espaço para o vício, que ali quem manda é a sua consciência superior. Em 2026, o seu nível de controle sobre a dopamina vai definir matematicamente o seu destino. Os que dominarem sua química serão imparáveis e conquistarão o mundo. Os que não dominarem continuarão se arrastando entre impulsos, arrependimentos e frustrações, assistindo a vida dos outros acontecer pela tela de um celular. Você está a um passo de tomar esse controle. Não espere sentir vontade de fazer o difícil. Crie o ambiente que torna o difícil inevitável. Inicie o corte dos prazeres que te enfraquecem. Aumente sua tolerância ao tédio, pois é no tédio que as grandes ideias nascem. Comece a associar disciplina com liberdade e prazer real. Quando isso acontecer, nada mais será impossível para você, pois você terá a chave mestra da ação humana. E uma vez que você tenha limpado o seu sistema e recuperado a capacidade de agir com clareza, você precisará de um espelho implacável para garantir que não está se enganando novamente, uma ferramenta visual que não permite mentiras e que vamos construir juntos a seguir. O calendário da maioria das pessoas é uma ilusão confortável, cheio de metas vagas, promessas coloridas, datas simbólicas e frases motivacionais que nunca se cumprem na realidade fria da vida. Mas o que está faltando nele é o que realmente importa para quem decidiu parar de brincar de viver e começar a construir um legado. O que falta é vergonha, é confronto, é o peso real e insuportável de cada dia que foi desperdiçado sem luta. O tempo que você deixa passar não é neutro e nunca será. Ele está sendo registrado na contabilidade do universo e na sua própria biografia. E cada dia em que você recuou,
cada decisão adiada por medo ou preguiça, cada manhã em que você ignorou a própria consciência para dormir mais 5 minutos, está tudo sendo contado e o acerto de contas, mais cedo ou mais tarde, chega para todos. A diferença brutal é que quem se prepara mentalmente para encarar esse acerto, vence e prospera. Quem foge e se esconde atrás de desculpas, repete o ciclo de fracasso até não aguentar mais a própria imagem no espelho. Se você continuar ouvindo, vai entender que não estamos falando aqui sobre produtividade corporativa ou gestão de tempo para executivos. Estamos falando sobre a criação de um sistema interno de responsabilidade estoica inegociável. Um sistema onde cada dia que passa sem execução deixa marcas reais e visíveis, não para te punir como um carrasco, mas para te proteger da sua própria mediocridade como um guardião severo. O nome dessa ferramenta é Calendário da Vergonha, um diário invisível para os outros, mas gritante para você, que grava tudo o que você não fez e deveria ter feito. Cada escolha fraca, cada decisão ignorada, cada ação que deveria ter sido tomada e foi substituída covardemente por distração ou conforto momentâneo. Quando você passa a registrar isso fisicamente, algo muda na química do seu cérebro. O auto-engano perde força imediatamente e o medo abstrato de repetir o mesmo ano ganha um rosto claro, desenhado, impossível de ignorar. Você não precisa de mais metas escritas em guardanapos. Você precisa de mais memória visual, de uma memória afiada que te faça lembrar com dor que ontem você falhou e que hoje você tem uma única chance, talvez a última, de não repetir o erro. Essa lembrança diária e visual é o que separa quem vive acordado de quem vive anestesiado pelo acaso. Comece hoje mesmo. Pegue uma folha grande, desenhe os dias do mês ou imprima um calendário simples e coloque na parede mais visível do seu quarto, aquele lugar para onde você olha assim que acorda e antes de dormir. E no final de cada dia, como um ritual sagrado, marque um símbolo. Pode ser um X vermelho sangue para os dias em que você falhou miseravelmente com sua palavra, um X preto para os dias em que você lutou, mas não venceu todas as batalhas, e um X dourado ou verde para os dias raros em que fez exatamente, sem tirar nem pôr, o que precisava ser feito. No início, pode parecer apenas um exercício simbólico e bobo, mas quando você olhar aquele calendário depois de 30 dias, você vai sentir algo que talvez nunca tenha sentido na vida inteira com essa intensidade. Verdade nua e crua. Porque não há nada mais brutal e educativo do que encarar um mês inteiro marcado por falhas vermelhas, um mês que sangra incompetência e falta de vontade. Aquilo pesa na alma, aquilo cobra o espírito, aquilo ensina mais do que 1000 livros. Você começa a perceber visualmente que a sua evolução nunca foi sobre falta de talento, falta de tempo ou falta de sorte. Foi sobre a falta de consistência, sobre o que você fez ou deixou de fazer, mesmo quando ninguém estava olhando. O calendário da vergonha é a versão estoica moderna da consciência diária materializada. Ele não serve para te humilhar publicamente, ele serve para te acordar privadamente. É ele que vai te lembrar todos os dias, sem dizer uma única palavra, que o tempo não volta, que o passado não se reescreve, mas que hoje, agora, ainda dá tempo de fazer o certo e mudar a cor do dia. E quando você transforma essa prática em um ritual noturno inegociável, algo extraordinário acontece. Você passa a proteger seus dias como um guerreiro espartano protege sua espada e seu escudo. Cada decisão ganha peso de vida ou morte. Cada minuto desperdiçado dói na carne. E é essa dor, essa aversão à mancha vermelha no papel que te fortalece, porque ela mostra que você está consciente, que está vivo, que está lutando contra a própria natureza decadente. Os próximos passos dessa jornada vão se apoiar nesse peso.
Porque sem ele, as estratégias viram meras sugestões que você ignora quando está cansado. Mas com ele, cada passo se torna uma missão crítica, um movimento calculado no tabuleiro da vida, um ataque silencioso contra a velha versão que quer te fazer recuar para o conforto. Não fuja dessa dor visual. Não apague seus fracassos da parede. Marque-os com força, enxergue-os com coragem, use-os como combustível, porque são eles que vão te manter no caminho quando tudo em você quiser voltar atrás e desistir. Você pode ignorar essa ferramenta e continuar vivendo na cegueira conveniente, mas se fizer isso, daqui a um mês nada terá mudado. O calendário invisível da vida será o mesmo, e você estará exatamente onde está agora, só que mais velho, mais cansado e mais frustrado. Mas se decidir aplicar essa prática simples e brutal, sua mente começará a respeitar o tempo como o recurso sagrado que ele é, e isso muda tudo. Muda a postura, muda o olhar, muda o resultado. E uma vez que você comece a preencher esse calendário com vitórias, você sentirá uma vontade incontrolável de contar ao mundo sobre o seu progresso, de gritar suas conquistas e mostrar sua nova rotina. Mas é exatamente nesse momento que você corre o maior perigo de todos, o perigo de perder tudo pela boca. E é por isso que o próximo passo exige que você aprenda a desaparecer. Falar sobre o que você vai fazer é o ato de sabotagem mais eficiente e estúpido que existe. Toda vez que você abre a boca para explicar seus planos, antecipar suas conquistas, compartilhar suas estratégias ou prometer mudanças para o mundo, você entrega parte da sua força vital de bandeja, expõe sua mente ao julgamento prematuro de quem não se importa com você, gasta energia em aplausos que ainda nem deveriam existir e, o pior de tudo, cria a ilusão química no seu cérebro de que já fez alguma coisa, quando na verdade só verbalizou o que deveria estar sendo construído com sangue e suor no escuro. O verdadeiro respeito começa quando você cala a boca, quando para de anunciar o que será e começa a se tornar o que deve ser. O estoicismo ensina isso com uma clareza brutal que incomoda os vaidosos. Sêneca dizia para agir de modo que teus atos falem mais alto do que tuas palavras, para que a tua vida seja o teu discurso e não a tua língua. E essa é uma das maiores ferramentas estratégicas que você pode usar em 2026 para se diferenciar da manada barulhenta. O silêncio não é fraqueza, não é timidez, não é passividade. O silêncio é estratégia, é domínio, é controle emocional absoluto. É a marca registrada de quem saiu do plano das intenções infantis e mergulhou no território da execução real e perigosa. Quem fala pouco sobre si mesmo está ocupado demais sendo, está focado demais construindo, está afiado demais para se distrair com a vaidade de parecer importante. Se você ainda sente a necessidade compulsiva de explicar o que está fazendo para amigos, família ou redes sociais, talvez ainda não esteja fazendo o suficiente para se sentir seguro. Porque quando sua ação é intensa, constante e inegociável, você simplesmente não precisa mais falar. Você sente nojo de falar, porque sabe que a fala dissipa a atenção necessária para o trabalho. Os resultados falam, a presença muda, a energia do ambiente se altera quando você chega e as pessoas percebem sem que você diga uma única sílaba. Fique atento ao padrão que destrói trajetórias silenciosamente. Ele começa com um plano brilhante na sua cabeça. Depois vem a empolgação incontrolável. Logo em seguida, o desejo infantil de contar, de postar uma foto, de compartilhar o processo, de ouvir que você é inspirador e determinado. E nesse exato momento, quando você recebe o primeiro like ou o primeiro elogio vazio, você já começou a perder a guerra, porque trocou consistência por expectativa.
Trocou construção sólida por imagem frágil e, mesmo sem perceber, está alimentando o ego faminto e matando o progresso real. Se você continuar ouvindo até o fim, vai entender porque os maiores saltos que alguém dá na vida são aqueles dados em completo sigilo, nas sombras, porque é ali que a transformação real acontece, longe do barulho, longe do olhar invejoso ou duvidoso dos outros, longe da necessidade patética de ser notado a todo custo. A disciplina cresce na escuridão, assim como as raízes de uma árvore gigante crescem debaixo da terra antes de qualquer galho tocar o céu. Se você expor a raiz ao sol cedo demais, a árvore morre. Se você expor seus planos à luz da opinião pública cedo demais, eles morrem. Você quer respeito em 2026? Então, desapareça da fala e apareça nos resultados chocantes. Trabalhe como um fantasma. Opere como um submarino nuclear que só é detectado quando o míssil já atingiu o alvo. Processe tudo em silêncio absoluto. Só fale depois que for impossível esconder o que você se tornou, depois que a evidência for tão gritante que negar seria loucura. E mesmo assim, fale pouco, seja misterioso, seja breve, porque quanto mais você mostra, mais você se distrai e se expõe. Quanto mais você explica, mais você abre espaço para a dúvida alheia entrar na sua mente. Transforme o silêncio em um hábito diário e sagrado. Pare de anunciar metas de ano novo. Pare de justificar suas mudanças de comportamento. Pare de responder às expectativas de quem não constrói nada. Apenas mude e mantenha o processo escondido como um guerreiro afia sua espada na tenda antes da batalha, longe dos olhos do inimigo. Isso cria uma pressão interna, uma força mental hidráulica que ninguém consegue quebrar, porque ela não vaza, ela não depende de estímulo externo, ela nasce da ação pura, contínua e ininterrupta dentro de você. Os próximos passos dessa estratégia vão exigir essa blindagem, porque sem ela tudo vaza e se perde. Sua energia escorre por conversas inúteis, por justificativas desnecessárias, por explicações que não deveriam existir. Mas com o silêncio, você se torna perigoso, imprevisível e letal. Ninguém sabe o que você está planejando, ninguém consegue prever seus movimentos e ninguém pode te parar porque ninguém sabe onde você está mentalmente. Em 2026, silencie, execute, cresça calado e deixe que o impacto das suas ações cause o barulho que a sua boca nunca causaria. E agora que você aprendeu a operar nas sombras e a fechar a boca para o mundo, você precisa de uma regra absoluta para garantir que esse silêncio não seja apenas vazio, mas preenchido por uma execução implacável, uma única regra que separa os amadores dos profissionais e que vamos definir agora. Você ainda acorda todos os dias, esperando que a sorte ou o destino tragam a grande virada da sua vida, como se o sucesso fosse um evento catastrófico e repentino que vai te atingir como um raio. Você acha que precisa de um salto monumental, de uma revolução visível para provar a si mesmo e aos outros que está no caminho certo. Mas é exatamente por causa dessa ilusão de grandeza que você se perde no meio do caminho, porque a mudança real e duradoura não acontece em um grande evento cinematográfico. Ela acontece em pequenos rituais invisíveis, em ações simples e quase banais que você executa todos os dias sem falhar, sem plateia e sem aplauso. A evolução não é épica, ela é repetitiva, chata e constante. E os que realmente mudam de patamar, aqueles que saem do buraco e tocam o céu, são aqueles que se comprometem com uma única regra absoluta: conquistar uma vitória por dia, uma só, todos os dias, e nunca, sob hipótese alguma, quebrar esse ciclo sagrado. Se você continuar ouvindo até o fim, entenderá que essa é a fundação de concreto armado de toda transformação humana. Não há clareza mental sem execução física. Não há confiança interna sem cumprimento de promessa.
E não há progresso sem um padrão mínimo de vitória diária estabelecido e cumprido. Você precisa se tornar alguém que vença todos os dias, mesmo que a vitória seja em algo pequeno, porque essa constância cria uma identidade inabalável de vencedor. E essa identidade é o que guia suas ações mesmo nos dias em que tudo parece desmoronar ao seu redor, quando o mundo está pegando fogo e a sua vontade é se esconder. Pare e pense agora com a frieza de um estrategista. Qual foi a sua última vitória real e consciente? Não uma vitória que caiu no seu colo por acaso, mas uma que você desenhou, construiu e conquistou apenas com a sua disciplina? Se você não consegue lembrar, é porque está desconectado da própria jornada, vivendo como um passageiro no próprio corpo. Mas isso pode mudar agora, começando com uma decisão simples e brutal: estabelecer uma meta diária clara, objetiva e não negociável. Algo que, ao ser cumprido, você saiba com certeza absoluta que avançou um passo na direção certa. Essa é a sua vitória diária. Pode ser acordar no horário exato, sem apertar o botão soneca. Pode ser treinar pesado mesmo com o corpo pedindo sofá. Pode ser ler 10 páginas de filosofia estoica que vão blindar sua mente. Pode ser trabalhar focado por 1 hora sem tocar no celular. Não importa o tamanho da tarefa, importa a regularidade e a inviolabilidade dela. Porque a mente entende padrões e não intensidade. Quanto mais dias seguidos você acumular vitórias pequenas, mais difícil se torna para a sua própria consciência aceitar a derrota. Você passa a proteger sua sequência de vitórias como se fosse a coisa mais valiosa que você possui. E isso, mais do que qualquer técnica de produtividade complexa, muda tudo no seu jogo. O erro que destrói a maioria das pessoas ambiciosas é buscar intensidade sem frequência. Elas querem fazer tudo ao mesmo tempo, querem mudar a dieta, o treino, o trabalho e o estudo em uma única segunda-feira. Elas fazem muito em poucos dias e depois somem por semanas, esmagadas pelo peso da própria expectativa irreal. Isso gera culpa, frustração e o sentimento terrível de incapacidade. Mas quem busca uma vitória por dia, cria algo que não falha nunca: ritmo. O ritmo é mais forte que o talento natural, mais confiável que a motivação passageira, mais poderoso que qualquer impulso criativo. É ele que te transforma de amador em profissional. Os estoicos sabiam disso melhor do que ninguém. Eles não pregavam a grandeza momentânea dos heróis trágicos, mas a disciplina diária dos sábios constantes. A filosofia deles não era sobre grandes feitos esporádicos, mas sobre ações corretas, constantes e conscientes no aqui e agora. Cada dia uma escolha, cada escolha uma construção do caráter. Eles sabiam que a alma é tingida pela cor dos seus pensamentos e moldada pela repetição silenciosa daquilo que ninguém vê. E é essa a prática que você precisa adotar como religião pessoal em 2026. Defina o seu não negociável, aquela única coisa que, se o mundo acabar hoje, você terá feito. E faça, cumpra esse contrato de sangue com você mesmo. Se você definiu que vai estudar 30 minutos, estude 30 minutos, nem que seja de madrugada, nem que esteja doente, nem que o teto desabe. Porque no momento em que você negocia com o não negociável, você ensina ao seu cérebro que a sua palavra não vale nada. E se a sua palavra não vale nada para você, ela não vale nada para o mundo. Mas se você cumpre dia após dia, uma força estranha começa a crescer dentro do seu peito. Uma certeza de que você é capaz de governar a si mesmo. E quem governa a si mesmo é capaz de governar qualquer situação. Comece ainda hoje. Escolha a sua vitória. Execute. E amanhã repita: uma falha é um acidente. 2 falhas é o início de um novo hábito de derrota. Você não pode se dar ao luxo de falhar 2 vezes. Mantenha a corrente, mantenha o padrão.
Mas para manter esse padrão, quando o entusiasmo inicial desaparecer e a rotina ficar pesada, você vai precisar de algo mais forte do que a vontade de vencer. Você vai precisar aprender a operar sem sentir vontade nenhuma. Vai precisar entender que a sua paixão é irrelevante diante do seu dever, e é exatamente sobre essa frieza necessária que vamos falar agora. Você ainda acredita na mentira infantil e paralisante de que precisa gostar do processo para agir. Acha que precisa estar animado, no clima certo, com o corpo leve e a mente tranquila para começar a construir o seu futuro. Mas a verdade nua e crua é que os maiores avanços da sua vida vão acontecer exatamente quando você ignorar esse pensamento fraco e começar a operar como uma máquina de guerra e não como uma criança mimada. Você não precisa gostar, você precisa obedecer. Obedecer ao plano traçado, obedecer à missão, obedecer à decisão racional que você tomou nos seus momentos de lucidez e que agora, no momento do cansaço, o seu corpo tenta sabotar. Quando você quebra a dependência emocional da tarefa, você se liberta da escravidão dos seus próprios humores oscilantes. Parar de esperar a vontade aparecer é o primeiro e mais importante passo para alcançar aquilo que poucos têm e todos invejam, que é a consistência inabalável. A mente comum e medíocre obedece ao humor do dia, obedece se está chovendo ou fazendo sol, se dormiu bem ou mal. A mente forte e estoica obedece ao propósito, obedece à ordem, obedece à necessidade. A primeira vive oscilando como uma folha ao vento, indo para onde a emoção mandar. A segunda se torna um trilho de trem, uma linha reta que atravessa qualquer terreno sem desviar 1 milímetro. Não importa se você acordou cansado, se o clima está péssimo, se há distrações gritando ou se o mundo parece estar contra você. Você faz, simplesmente faz. Porque entendeu que a sua emoção não pode ser o critério para iniciar ou não uma ação vital. Emoção é consequência, não é pré-requisito. Você age primeiro e o sentimento muda depois, nunca o contrário. Quantas vezes você já se arrependeu amargamente de não ter feito o que precisava só porque não estava com cabeça naquele momento? Quantas vezes adiou algo importante esperando um sinal divino, uma melhora mágica no seu ânimo, um dia mais leve que nunca chegou? E o que aconteceu com você? Nada. O tempo passou, a frustração cresceu como um câncer na sua autoestima e você se sentiu menor. Porque cada vez que você obedece à sua preguiça ou o seu desânimo, está ensinando o seu cérebro a ser fraco e submisso aos instintos mais baixos. Mas cada vez que você ignora a resistência interna, engole o choro e age mesmo assim, com raiva, com sono ou com dor, você está forjando uma nova identidade de aço. Está ensinando sua mente quem é que manda nessa casa. Se você continuar ouvindo até o final, entenderá que o progresso real não nasce da inspiração poética. Ele nasce da repetição implacável e mecânica do que é certo. Em 2026, você precisa inverter a hierarquia de comando da sua vida. Hoje, o seu corpo manda e a sua mente obedece. O corpo pede descanso e a mente para. O corpo pede açúcar e a mente cede. O corpo pede distração e a mente foge. Isso é a definição de escravidão. O estoicismo exige que a razão seja o general e o corpo seja o soldado. O general dá a ordem e o soldado cumpre. Ele não pergunta por quê. Ele não diz que está cansado. Ele marcha e executa até a ordem ser revogada. Marco Aurélio, o imperador filósofo, enfrentava guerras sangrentas nas fronteiras do império e traições dentro do próprio palácio, e ainda assim mantinha sua rotina de reflexão e disciplina, acordando antes do sol nascer no frio congelante do Danúbio. Ele não esperava estar bem para liderar Roma. Ele liderava Roma para ficar bem consigo mesmo. Ele não se entregava ao que sentia, ele se guiava pelo que era dever.
Isso não é algo distante da sua realidade. Isso está a uma decisão de distância. A partir de agora, substitua a pergunta "eu quero fazer isso" pela pergunta "isso precisa ser feito". Se a resposta for sim, a discussão acabou. Não há negociação com a necessidade. Você age e pronto. Você se torna um executor frio e cirúrgico da sua própria vida. E o mais incrível é que quando você começa a agir sem esperar a vontade eventualmente aparece no meio do caminho, porque a dopamina é liberada pelo progresso e não pela espera. O movimento gera o estado mental e só avança quem não para perguntar se deveria ou não começar. Você não precisa estar inspirado para mudar sua vida radicalmente em 2026. Você precisa estar decidido e precisa agir, mesmo quando tudo dentro de você grita o contrário. Essa obediência cega ao plano racional que constrói o novo você. O resto é distração disfarçada de sensibilidade humana. Não caia nessa armadilha romântica. Obedeça antes, sinta depois. E quando você dominar essa arte de agir sem plateia e sem aplauso interno, quando aprender a ser o soldado e o general ao mesmo tempo, você estará pronto para o próximo nível, que é onde a verdadeira mágica acontece, longe dos olhos de todos, no lugar onde ninguém vê, mas onde tudo é decidido, e é para lá que vamos agora. Gemini Said. A verdadeira força não nasce diante dos holofotes e nunca nascerá. Ela é forjada no silêncio absoluto, longe dos olhos curiosos, nos horários que ninguém vê e que ninguém quer enfrentar. É ali, no invisível, na sombra, no frio da madrugada ou no cansaço da noite, que você se torna inquebrável ou se revela um covarde. Enquanto a maioria das pessoas espera a motivação perfeita para agir quando tudo está favorável e o mundo está assistindo, os que evoluem de verdade estão treinando em segredo, em condições difíceis, porque entenderam que o que define uma nova identidade não é o que é mostrado para a plateia, é o que é mantido em segredo nos bastidores da própria vida. É a prática oculta, repetida diariamente com violência e precisão, mesmo quando nada ao redor exige isso de você. Isso é o que te separa dos que apenas falam e te aproxima dos poucos que realmente fazem a história acontecer. O estoicismo sempre apontou nessa direção com uma rigidez necessária. Epicteto ensinava aos seus alunos que o verdadeiro discípulo da filosofia é aquele que treina como se o mestre estivesse observando o tempo inteiro, mesmo que esteja trancado sozinho em seu quarto, porque o valor está no ato em si, na integridade da ação e não na aprovação da plateia. E é justamente por isso que o seu crescimento deve ser blindado e subterrâneo. O que você constrói quando ninguém te cobra é o que ninguém jamais poderá tirar de você, porque pertence à sua essência e não à sua imagem pública. Se você está aqui até agora, significa que algo em você já compreendeu que a vida de aparências é vazia. Mas agora é hora de agir, de estabelecer um sistema secreto de treinamento pessoal, um ritual que não depende de posts no Instagram, de likes ou de validação social. Algo pessoal, inviolável e constante que só você e sua consciência sabem que existe. Pode ser 20 minutos de leitura estoica profunda todas as manhãs antes de tocar no celular. Pode ser um banho gelado todos os dias sem falha para despertar o sistema nervoso. Pode ser uma escrita diária onde você registra seus pensamentos mais sombrios e confronta suas falhas sem piedade. Pode ser uma sequência de exercícios físicos que te leva à exaustão longe da academia lotada. O que importa não é a modalidade, é que seja seu, inabalável e invisível para o resto do mundo. Você pode passar a vida inteira esperando o cenário ideal, o escritório perfeito, a roupa certa, mas o que vai mudar sua história
É aquilo que você faz no intervalo entre os fracassos e as retomadas, quando ninguém está olhando. O que constrói o novo você não são as vitórias públicas que todos celebram. São os treinos ocultos, as decisões difíceis que ninguém vê, as renúncias silenciosas que ninguém testemunha, a repetição monótona quando o corpo pede descanso e a mente pede fuga. Isso molda sua fibra moral. Isso ativa uma identidade que o mundo não está acostumado a lidar. Alguém que age em silêncio e aparece apenas quando já se tornou inevitável e poderoso. O que vem a seguir na sua vida vai exigir essa base sólida, porque se você continuar esperando estímulos externos para se mover, será dominado pelos ciclos do mundo e pelas vontades dos outros. Mas, se construir esse centro de gravidade invisível dentro de si, você se tornará uma fortaleza impenetrável. Porque enquanto os outros descansam e dormem, você fortalece sua mente. Enquanto eles cedem à distração e ao vício, você treina em silêncio a sua vontade. Enquanto eles se perguntam por que não conseguem mudar e culpam o universo, você já está mudando, sozinho, disciplinado e pronto para o impacto. Agora reflita com seriedade. O que há hoje na sua rotina que é sagrado e secreto? O que existe na sua agenda que ninguém precisa saber, mas que você jamais pode falhar sob pena de trair a si mesmo? Se a resposta for nada, então você ainda está exposto, ainda está vulnerável, ainda é uma criança esperando aprovação. Mas se você começar agora, ainda neste vídeo, a construir esse pequeno templo de treino interno, tudo começa a mudar na sua postura diante da vida. Não espere o ambiente perfeito, ele nunca virá. Não espere o fim de semana, ele só vai te distrair. Comece onde está, com o que tem, e faça todos os dias como um ritual religioso. Torne isso parte inseparável de quem você é. Porque no fim, quando as luzes se apagam e a multidão vai embora, o que sobra é apenas você e o seu treinamento invisível. E se esse treinamento for fraco, você cai. Mas se for forte, você permanece de pé. E uma vez que você tenha forjado esse caráter no escuro, você precisará alinhar a sua fala com essa nova realidade. Precisará destruir a linguagem da dúvida que ainda habita a sua boca e aprender a falar como um imperador da própria vida. E é esse ajuste final de comunicação que faremos a seguir. Gemini Said, você ainda carrega na ponta da língua o vocabulário de um derrotado, e é por isso que a sua realidade reflete exatamente a hesitação que sai da sua boca a cada frase. A linguagem não serve apenas para descrever o mundo, ela serve para criar o mundo, para moldar a estrutura da sua mente e definir os limites do que é possível para você. Enquanto você continuar permitindo que palavras frágeis, verbos vazios e expressões de dúvida dominem o seu discurso diário, a sua mente continuará agindo como a de alguém que não tem certeza de nada, alguém que vive pedindo desculpas por existir e permissão para agir. É por isso que a sua evolução trava sempre no mesmo ponto. Não é falta de capacidade técnica, é excesso de linguagem fraca que corrompe a sua vontade antes mesmo de você começar. Você precisa entender isso agora com a gravidade de um juiz que dá uma sentença. As palavras que você escolhe não são inocentes. Elas são comandos de programação para o seu cérebro. Elas definem como você se move, como você reage ao medo e quanto de energia você coloca em uma tarefa. Quando você diz, vou tentar acordar cedo, você já assinou o contrato do fracasso, porque quem tenta não se compromete. Quem tenta deixa a porta dos fundos destrancada para fugir quando o despertador tocar e o sono for pesado. O verbo tentar é o refúgio dos covardes. É a mentira mais confortável que você conta para si mesmo para não sentir o peso da responsabilidade se falhar. Quem tenta não falha, apenas parou de tentar, e assim o ego fica intacto enquanto a vida desmorona.
Mas quem diz, eu vou fazer, coloca o próprio pescoço em jogo, queima as pontes de retorno e obriga o cérebro a encontrar um meio de executar a ordem, custe o que custar. A transformação de 2026 começa pela boca, pela eliminação cirúrgica da dúvida no seu falar. Os estoicos entendiam isso como parte fundamental da disciplina. Para eles, o logos, a razão universal, se manifestava através da palavra precisa e verdadeira. Falar com hesitação era uma ofensa à própria razão. Era negar a capacidade humana de decidir e agir. Por isso, eles cuidavam do que diziam como se cada palavra fosse uma moeda de ouro que não podia ser desperdiçada. E é isso que você precisa começar a fazer a partir de agora, se quiser ser levado a sério por si mesmo e pelo mundo. Substitua o vou tentar pelo vou fazer. Substitua o se der certo pelo vai dar certo, porque eu não vou parar até dar. Substitua o vamos ver pelo está decidido. Não se trata de arrogância ou de pensamento positivo mágico. Se trata de clareza de comando, de postura de ataque. Quando você fala com firmeza, a sua fisiologia muda, a sua coluna se ereta, a sua respiração se acalma e o medo recua, porque o medo se alimenta da incerteza e morre diante da convicção. Faça agora mesmo uma auditoria verbal na sua vida. Relembre as últimas promessas que fez, os últimos compromissos que assumiu. Como você se expressou? Usou afirmações ou suposições, determinação ou concessões? Perceba que a sua mente obedeceu exatamente aquilo que você declarou. Ela não te traiu, ela seguiu o comando frouxo que recebeu. O erro não está na mente, está no verbo. A partir de hoje, vigie sua boca como um sentinela vigia os portões da cidade em tempos de guerra. Toda vez que você for falar de algo importante, filtre, corte pela metade, elimine o talvez, o acho que, o quem sabe. A questão é binária. Você vai fazer ou não vai? Se vai, diga isso com autoridade. Se não vai, diga não com a mesma autoridade. O mundo respeita quem diz não com firmeza, muito mais do que respeita quem diz sim com dúvida. O universo interno se organiza em torno da sua fala, e quando ela é clara como um cristal, tudo começa a se alinhar para que a ação aconteça. Não permita mais que da sua boca saiam lamentações, reclamações estéreis ou previsões de derrota. Cada vez que você verbaliza a dificuldade, você a torna maior e mais pesada. Cada vez que você verbaliza a sua fraqueza, você a alimenta e a fortalece. Cale a boca para o negativo e abra apenas para o comando de ação. Os próximos passos dessa jornada vão exigir que você tenha essa estrutura de comando verbal instalada, porque sem ela, qualquer plano que você adote será corrompido pela linguagem de vítima que você usa. Você vai dizer que quer mudar, mas vai continuar falando como alguém que espera que a mudança caia do céu. Então, abandone a velha linguagem hoje. Corte o verbo mole, fale com precisão cirúrgica, declare sua nova versão com palavras afiadas e jamais permita que a dúvida more na sua língua. E agora que você aprendeu a falar como quem comanda, você precisa aprender a sentir algo que a maioria das pessoas passa a vida inteira fugindo, algo que não é agradável, mas é a única coisa capaz de te empurrar para frente quando a motivação acabar e o cansaço bater. Você precisa aprender a usar a dor a seu favor. Mudar dói, mas continuar igual dói muito mais. Só que essa segunda dor é silenciosa, disfarçada e traidora. Ela se infiltra nos detalhes da sua rotina, no sono que não recupera mais as suas energias, na ansiedade que se disfarça de distração no fim do dia, no cansaço que não é físico, mas existencial. Permanecer o mesmo ano após ano não gera apenas estagnação financeira ou profissional, gera um tipo de sofrimento que consome de dentro para fora, como uma ferrugem na alma.
É um sentimento constante e abafado de estar se traindo, mesmo sem palavras, mesmo sem crise aparente. Um incômodo que cresce cada vez que você se olha no espelho e sabe com frieza absoluta que poderia estar em outro lugar, mental, físico e espiritual, mas não está. Porque cedeu, porque adiou, porque se permitiu seguir igual aos outros e igual a si mesmo, no pior sentido. Você está ouvindo este conteúdo porque algo em você já cansou dessa dor disfarçada de vida normal, mas talvez ainda não tenha se permitido senti-la inteira, crua e sangrando. Não a dor da mudança, que é aguda e rápida como um corte de bisturi, mas a dor da repetição, da mesmice, de estar preso em uma vida que já não serve mais para o tamanho da sua consciência. E esse é o ponto-chave da virada. Enquanto você continuar tentando aliviar essa dor com distração, com pílulas de esquecimento, com justificativas esfarrapadas, ela vai continuar crescendo na sombra. Mas no momento em que você olhar para ela de frente, sem desviar os olhos, ela se transforma em fogo. Um fogo que queima tudo o que não te representa mais. E esse fogo é o início da verdadeira revolução pessoal. A dor de permanecer igual precisa ser sentida na sua totalidade, sem anestesia. Você precisa deixar que ela se manifeste sem filtrar, sem racionalizar com desculpas lógicas. Sente, respira e reconhece o abismo. Está doendo porque você parou no tempo. Está doendo porque você traiu a sua própria potência humana. Está doendo porque o tempo passou implacável e você fingiu que não viu. Isso não é sobre culpa cristã. É sobre despertar estoico. É sobre usar essa dor como alavanca, como faísca, como o soco na cara que falta para se levantar de verdade. Porque enquanto ela for negada e escondida debaixo do tapete da rotina, ela vai continuar corroendo suas entranhas, mas quando for encarada, ela se torna combustível nuclear. Você precisa criar um ambiente onde essa dor não seja aliviada, mas canalizada para a ação violenta. Pare de fugir para a zona de conforto sempre que o vazio bater à sua porta. Pare de correr para as redes sociais sempre que o silêncio gritar verdades que você não quer ouvir. Pare de silenciar o incômodo com prazer instantâneo e barato. Isso não é viver. Isso é entorpecer a consciência para suportar o insuportável. Crie espaços de confronto deliberado consigo mesmo. Um papel em branco, um quarto escuro, um banho gelado, uma manhã de silêncio absoluto. Entre em contato com a dor da estagnação e diga em voz alta: nunca mais. Essa declaração, feita com plena consciência, tem o poder de te tirar do chão como nada mais tem, porque é ela que marca o fim da tolerância com a própria mediocridade. Os estoicos não tinham medo da dor, eles a encaravam como uma professora severa e necessária. Marco Aurélio dizia que aquilo que nos fere nos ensina, que a dor de estar aquém do que se pode ser é uma das mais didáticas e urgentes que existem na experiência humana. Ela te mostra onde está a rachadura na sua estrutura. Ela revela o que precisa ser deixado para trás urgentemente. E se você tiver a coragem de escutá-la e não fugir, você muda. Os próximos passos dessa estratégia de guerra vão partir desse ponto de não retorno. Porque agora você não é mais alguém que foge da dor como uma criança assustada. Você é alguém que a usa como arma, alguém que não aceita mais acordar todos os dias com a sensação amarga de que está vivendo uma vida menor do que deveria. Alguém que decidiu que essa dor vai acabar não amanhã, não na próxima segunda-feira, mas agora. Não se engane achando que será fácil. Mudar também vai doer. Vai rasgar a pele antiga. Vai exigir renúncia, disciplina férrea, silêncio e enfrentamento diário. Mas essa dor cura, constrói, eleva e dignifica. Já a dor de permanecer igual destrói e humilha. E faz isso devagar, em silêncio, enquanto você sorri para o mundo tentando parecer bem-sucedido. Você merece mais do que isso e sabe disso no fundo do peito.
Então sinta a dor de não ter feito, de não ter insistido, de ter parado no meio do caminho. E a partir dessa dor, reconstrua seu império. Você não precisa mais sofrer calado por estar no mesmo lugar. Você só precisa usar essa dor como motivo definitivo e nunca mais, sob nenhuma circunstância, aceitar ser quem você já decidiu não ser mais. Faça o exercício mental agora. Imagine-se daqui a 10 anos. Imagine que é 2036 e você está exatamente igual a hoje, com os mesmos problemas, as mesmas reclamações, a mesma conta bancária, o mesmo corpo, a mesma mentalidade. Se essa imagem não te causa um terror profundo, você já está morto por dentro. Mas se ela te assusta, use esse medo. Corra dessa imagem como quem corre da morte. E ao correr em direção à sua nova vida, você vai perceber algo estranho acontecendo ao seu redor. As pessoas vão começar a te olhar diferente, os amigos vão se afastar e você vai se sentir sozinho no topo da montanha. E é para essa solidão necessária que você precisa se preparar agora. Gemini Said, se você aplicar com seriedade tudo o que foi dito até agora, prepare-se para o efeito colateral mais brutal e inevitável da evolução humana. Você vai assustar, vai confundir, vai perder gente pelo caminho e vai andar por lugares onde ninguém mais vai te reconhecer, nem mesmo você quando olhar fotos antigas. Esse é o preço da transformação real e é um preço que a maioria se recusa a pagar. A mudança profunda rompe com a imagem antiga e confortável que o mundo criou sobre você. Rompe com o personagem previsível que você alimentou por anos para ser aceito em grupos que, no fundo, nunca se importaram com a sua grandeza, apenas com a sua conveniência. Por isso, vai haver resistência, vai haver atrito, vai haver silêncio constrangedor em mesas de bar onde você antes ria de piadas sem graça. Pessoas próximas, amigos de longa data e até familiares vão dizer que você mudou demais, que ficou chato, que ficou arrogante, que está obcecado. Vão olhar para o seu silêncio, para a sua disciplina e para a sua nova postura com estranhamento e desconfiança. Mas a verdade que ninguém te conta é que elas não estão perdendo você, elas estão perdendo o acesso fácil à versão fraca e submissa de quem você era. E isso incomoda profundamente, porque quando você para de justificar seus erros, para de se atrasar, para de ceder a vícios e para de reclamar da vida, você se torna um espelho insuportável para quem continua estagnado. A sua luz, por mais silenciosa que seja, projeta uma sombra sobre a mediocridade alheia e obriga as pessoas ao seu redor a confrontarem o próprio fracasso. E como a maioria não quer mudar, a reação natural é tentar puxar você de volta para o buraco, para que todos possam continuar chafurdando na lama, juntos e felizes. Ninguém avisa o quanto a evolução é solitária, porque ela não é apenas uma ascensão interna, ela é um exílio voluntário. É uma ruptura com tudo o que te mantinha confortável e pequeno. Quando você decide subir a montanha, o ar fica rarefeito e a multidão fica lá embaixo. Você não pode levar todo mundo com você. Você não pode arrastar cadáveres emocionais para o topo. Tentar salvar quem não quer ser salvo é a maneira mais rápida de se afogar junto. É duro ouvir isso, mas é a realidade da guerra. O estoicismo nos prepara para esse isolamento necessário. Sêneca alertava constantemente sobre os perigos da multidão, sobre como o contato com mentes viciosas corrompe até a alma mais virtuosa. Ele sabia que para se encontrar, muitas vezes é preciso se perder dos outros. A águia voa sozinha, os pombos voam em bandos barulhentos. Se você quer ver o mundo de cima, terá que suportar a vertigem da altitude e a falta de companhia. Esse desconforto social é o selo da sua autenticidade. Quando ninguém mais te reconhece, é sinal de que você finalmente se encontrou. Essa não é uma mudança estética ou superficial. É um desligamento emocional do antigo eu. É como trocar de pele, abandonar um padrão mental e se exilar.
não do mundo físico, mas da frequência vibratória de tudo que te aprisionava nele. As pessoas vão notar, mas não vão entender. E está tudo bem, porque quem você está se tornando não precisa ser compreendido por quem nunca saiu do lugar. Precisa apenas ser respeitado. Você vai começar a dizer não com uma firmeza que assusta. Vai sair de conversas inúteis sem pedir licença. Vai eliminar hábitos que antes eram considerados normais e sociais. Vai começar a agir de maneira quase clínica, racional e seletiva com o seu tempo. Vai parar de gastar sua vida com o que não está diretamente ligado ao seu propósito maior. E esse comportamento, para quem vive no piloto automático da existência, parece loucura ou soberba, mas é apenas foco. Um foco raro, um foco laser que não pede desculpas para existir. Os estoicos sempre souberam que a verdade incomoda, que viver com base em princípios sólidos provoca turbulência num mundo que gira ao redor do vício e da aparência. Por isso, eles se preparavam não apenas para a crítica, mas para a solidão do comando. O imperador não tem amigos iguais, ele tem súditos ou aliados. O sábio não busca popularidade, busca verdade. E se você chegou até aqui, agora é a sua vez de aceitar esse manto. Não espere apoio, não espere aplausos, não espere que entendam o seu sacrifício. Espere silêncio, espere afastamento, espere olhares tortos e frases desencorajadoras. E não rebata, não justifique, não tente convencer ninguém de que você está certo. Apenas continue caminhando, porque tudo isso é sintoma de que a desconstrução foi real. Você não está apenas tentando mudar, você morreu e renasceu. Os próximos passos dessa jornada final vão se apoiar nessa nova identidade solitária e forte. Uma identidade que não se explica, que não pede licença, que não busca aceitação externa, porque sabe que o preço de permanecer igual para agradar aos outros é alto demais. A liberdade real começa quando você para de querer ser amado e começa a ser temido pela sua clareza e competência. Você não está mais aqui para agradar, está aqui para cumprir o que nasceu para fazer. E para isso, precisa estar disposto a ser irreconhecível para o mundo, desde que se reconheça ao acordar e olhar no espelho. A solidão do topo não é triste, ela é espaçosa. Lá em cima não tem barulho, não tem empurra-empurra, não tem distração. Tem apenas a vista do horizonte e a certeza do dever cumprido. Aceite esse espaço, ocupe esse espaço. E agora que você aceitou caminhar sozinho, se for preciso, resta apenas um último movimento, um ato final e definitivo que sela o seu destino e impede qualquer possibilidade de retorno à vida medíocre. O juramento de sangue que vamos fazer agora para encerrar o passado para sempre. Sun Tzu, o general estrategista, ensinava uma lição brutal sobre a natureza humana na guerra. Ele dizia que quando você cercar um exército inimigo, deve sempre deixar uma rota de fuga visível, porque um soldado encurralado que sabe que vai morrer luta com uma ferocidade sobrenatural que pode destruir até mesmo o exército vencedor. Mas quando se trata da sua própria vida e da sua própria mente, você deve fazer exatamente o oposto do que se faz com o inimigo. Você deve cercar a si mesmo, deve eliminar todas as rotas de fuga, deve queimar os navios no porto e olhar para o mar em chamas, sabendo que a única maneira de voltar para casa é vencendo a guerra ou morrendo na tentativa. Esse é o segredo final, o juramento de não retorno. Enquanto você tiver um plano B, o plano A está condenado ao fracasso. Enquanto sua mente souber, lá no fundo do subconsciente, que existe uma rede de segurança, que existe a possibilidade de voltar para o conforto da casa dos pais, para o emprego medíocre que paga as contas, para o relacionamento morno que não exige esforço, ela nunca vai entregar a energia máxima necessária para a conquista. O cérebro humano é uma máquina de economizar energia e evitar dor. Se ele sabe que existe uma saída fácil,
Ele vai pegar essa saída na primeira dificuldade que aparecer. É instinto de preservação, mas a grandeza exige o silenciamento desse instinto. Você precisa colocar a si mesmo em uma situação de desespero controlado. Precisa criar um cenário onde recuar significa a morte simbólica da sua honra e do seu futuro. Os grandes conquistadores da história, de Alexandre a César, entendiam que a coragem não é a ausência de medo, é a ausência de escolha. Quando não há para onde correr, o covarde se torna herói por necessidade. Em 2026, você precisa cortar as pontes que te ligam à sua versão antiga. Não deixe a porta entreaberta para os velhos vícios. Não diga que vai dar um tempo nas redes sociais. Delete o aplicativo. Não diga que vai tentar parar de comer lixo. Jogue tudo fora e não compre mais. Não diga que vai se afastar de pessoas tóxicas. Bloqueie o contato e desapareça. Torne o fracasso logisticamente difícil e o retorno impossível. Se você quer empreender, queime a ponte do emprego seguro mentalmente. Se quer um corpo novo, queime as roupas largas que escondem a sua vergonha. Faça com que o sucesso seja a única opção de sobrevivência. Isso gera uma pressão interna absurda, sim, mas é essa pressão que transforma carvão em diamante. O juramento de não retorno é um pacto de sangue com a sua própria dignidade. É olhar para o abismo e dizer que você prefere cair lutando do que voltar ajoelhado. Se você chegou até aqui, não foi por acaso ou curiosidade vazia. Algo dentro de você recusou permanecer como antes. Algo rompeu a casca, algo doeu e algo finalmente se levantou das cinzas. Não foi uma mudança completa ainda, mas foi o nascimento de um novo centro de gravidade dentro da sua mente. Agora você carrega um código, um chamado, uma decisão silenciosa, uma ordem interna que, mesmo sem barulho, carrega mais força do que todas as promessas de ano novo que você já fez em voz alta e quebrou em silêncio. Você não é mais a mesma pessoa que deu play neste vídeo minutos atrás. Você não é mais a pessoa que buscava motivação barata ou respostas prontas na internet. Você atravessou 12 portões mentais de fogo. Cada um exigiu confrontos, cortes, quebras e dores. Cada um tirou algo de você, um padrão viciado, um medo infantil, uma fraqueza de caráter. E agora resta o que precisa permanecer. Presença absoluta, clareza cristalina, força bruta. Você não pode mais fingir que não sabe o que precisa ser feito, porque agora você sabe com cada célula do seu corpo. E esse saber pesa, porque saber e não agir é a definição de inferno na terra. Saber o caminho e continuar no buraco destrói a alma por dentro. Você precisa tornar essa travessia real, não apenas emocional. Real como o ar que você respira, como o acordar cedo, como o silêncio que agora te acompanha como um escudo. Não há mais espaço para a performance do crescimento nas redes sociais. A partir daqui é prática, é ritual, é obediência cega ao que foi revelado pela sua própria razão. Você vai sair deste conteúdo agora e vai encontrar as mesmas distrações de sempre, as mesmas tentações coloridas, as mesmas desculpas sussurradas, mas você não será mais o mesmo diante delas. E isso muda tudo. O seu desafio não é mudar o mundo lá fora, é não deixar o mundo mudar você de novo para pior. É manter-se firme como uma rocha no meio do mar revolto quando ninguém mais estiver olhando. É cumprir o plano quando a memória da empolgação se apagar e o frio chegar, porque ele vai chegar. O entusiasmo de hoje vai sumir amanhã. E quando isso acontecer, você vai ter que se apoiar no que construiu aqui. O corte simbólico, a voz de guerra, a reprogramação da dopamina, a vergonha dos dias perdidos, o silêncio estratégico, a tríade mental,
A morte das sextas-feiras, o treino invisível, a obediência ao plano, a renúncia à motivação, as microvitórias, a nova linguagem, a dor de permanecer, a solidão da nova versão e, acima de tudo, o juramento sagrado de nunca mais voltar atrás. Esse é o seu arsenal e você pode escolher ignorá-lo e voltar para a sua vida pequena. Pode fingir que nada mudou e que isso foi apenas mais um vídeo. Pode cair na armadilha de tratar esse momento como um entretenimento. Mas se fizer isso, daqui a semanas, quando estiver afogado em distrações e arrependimento, a culpa vai te lembrar com crueldade. Você teve a chance. A porta se abriu. Você sabia o que precisava ser feito e escolheu não fazer. Ou você pode selar esse momento agora. Pode fechar essa janela com um peso no peito, um peso bom, o peso da responsabilidade de quem escolheu acordar, e pode, em absoluto silêncio, iniciar o novo ciclo com pequenos gestos, com olhos firmes, com agenda clara, com rituais inegociáveis. Porque esse é o verdadeiro estoicismo, a vida como disciplina, o dia como missão, o silêncio como linguagem e o desconforto como prova de que você está vivo e avançando. Não há nada mais a ser dito, só a ser feito. Mas antes de encerrar, respire fundo, feche os olhos por um segundo e repita em silêncio para si mesmo: a antiga versão morreu. Agora eu executo. Agora eu avanço. Agora eu honro. Depois disso, levante e comece a guerra. Se isso te tocou em algum nível profundo, se esse manifesto despertou o gigante adormecido, deixe o seu juramento registrado aqui embaixo agora. Não para mim, mas para você mesmo, como uma marca no tempo que você poderá revisitar quando a fraqueza tentar voltar. Escreva nos comentários: 2026 é o meu ano de não retorno. E se você não tiver coragem de escrever isso, talvez você ainda não esteja pronto para viver isso. A escolha é sua. Silencie, obedeça, evolua.